Bom dia, investidores! Estou de volta depois de alguns dias aí de férias, retomando aqui no Morning Call. Hoje, nessa quarta-feira, dia 5 de setembro, temos ele, João Vitor Freitas. Seja bem-vindo, Bom João. dia, Gabi. Bom dia, investidor. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call e bem-vinda de volta, Gabi. Hoje é quem? Tô perdida ainda, pessoal, me desculpa aí. Já iniciando então as notícias internacionais, falando sobre o dado de ontem, né? O JOLTS, que veio no menor nível em 3 anos. Então, assim, demonstrando o que a gente já vem comentando ao longo das últimas semanas, o mercado de trabalho, né, alguns meses atrás, o assunto era como ele estava muito aquecido, muito apertado, né, como as pessoas gostam de falar, e a gente começou a ver isso sendo afrouxado. Ele ainda continua forte, mas ele vem perdendo um pouco de força, né? Isso pode até abrir espaço, é o que está abrindo espaço, na verdade, né, até para o Fed começar um movimento de corte de juros, justamente porque buscando o duplo mandato deles, que é de controlar a inflação e também o desemprego, eles vendo esse mercado desacelerando, a gente sabe que os efeitos das coisas estão lá na frente. Sim. Esses dados todos que saem, eles são refletindo o passado. Então, muito isso acaba virando as expectativas futuras, isso que vai impactar mais à frente. E existe aquele delay, né, aquele lag da política monetária que a gente sempre comenta também. Então, o Fed já buscando se antecipar isso daí, justamente para refletir esse mercado de trabalho que já começa a demonstrar esses sinais de desaceleração. E aí, passando para a próxima, né, justamente sobre isso do Fed, um corte exagerado na taxa do Fed, já agora nesse mês a gente vai ter decisão do FONC, pode ser muito perigoso para os mercados, como diz um economista. O que que acontece, pessoal? Como o João falou, né, o mercado já não precifica mais a possibilidade de manutenção. Vai ter um corte. O que a gente precisa saber agora é qual vai ser a magnitude desse corte. Se vai ser de 0,25 base points ou de 0,5, tá? Se a gente tiver um movimento exagerado, como o João falou, né, o que seria aí um corte de 0,5, isso poderia sinalizar a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Hoje não é uma coisa que o pessoal está trabalhando. Por mais que a gente venha tendo um cenário de desaceleração, isso já era esperado, o mercado esperava isso. Então, mostrando um corte um pouco mais agressivo, isso não seria visto com bons olhos aí para o mercado, apesar de que a maior parte, né, está bem dividido, mas a maior parte realmente acredita num corte de 0,25. Então, principalmente para esses dados que serão divulgados ao longo dessa semana, amanhã a gente tem aí payroll, então esses dados vão tomando cada vez mais, né, importância e o Fed vai acompanhando aí cada vez mais de perto. E agora falando então de inflação nos Estados Unidos, né, avançou num ritmo moderado, como mostra o livro bege que foi divulgado ontem às 15 horas. Ele é utilizado também pelo Fed ali para poder entender o que fazer com a política monetária mais à frente, com algumas consultas a empresários e a economia real. Então, assim, não só em relação à inflação, mas também ao emprego, que a gente já falou aqui no JOLTS, tem todos esses dados no livro bege, e assim, emprego, inflação, e aí quando eu digo emprego, tanto geração de empregos, quanto também o crescimento dos salários, né, em ritmos moderados. Então, tanto a criação de empregos, quanto ao avanço de salários, que também estava algo pressionando bastante, gerando bastante pressão inflacionária nos últimos anos, em ritmos moderados, e a inflação também, apesar de avanço e algumas preocupações mais pontuais ali, quando eles perguntam sobre as expectativas, realmente é de uma continuidade nessa tendência de desinflação, né? Da inflação arrefecendo, que é também o que possibilita aí esse movimento que o mercado já está vislumbrando de queda de juros lá fora. E aí, passando para a próxima, né, agora falando de petróleo, o petróleo fecha em queda sob expectativa do OPEP+, de reconsiderar o aumento da produção. Então, o petróleo fechou aí no segundo pregão seguido de queda, né, depois da OPEP poder reconsiderar esse aumento de produção, só que não é uma decisão tão fácil, porque aumentando a produção, ela acaba abrindo aí o mercado para outros produtores, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, isso também pode influenciar aí na queda do petróleo nesse momento, mas outros fatores também estão influenciando. A questão de uma arrefecida que a gente tem visto aí nas tensões geopolíticas lá no Oriente Médio e também uma demanda mais fraca aí por parte da China, isso também pressiona o preço do petróleo para baixo. E agora, já iniciando as notícias internacionais, comentando um pouco de como o nosso Bovespa ontem se descolou aí do mercado exterior, principalmente depois de algumas falas do Haddad. Aqui a gente viu o Ibovespa bem mais forte, performando bem. A gente teve as falas do ministro, como a Gabi comentou, de que assim, o orçamento para 2025 foi construído em cima de uma expectativa de crescimento de PIB de 2,5. E qualquer coisa acima desse crescimento de 2,5 assim, vai ser benéfico, né, para o orçamento. Então, todas aquelas preocupações com o fiscal que a gente vem sempre comentando aqui, com o crescimento mais forte, isso acaba
diminuindo um pouco, arrefecendo, é uma sinalização positiva, então pode ganhar algum espaço também aí no orçamento. E assim, o PIB do segundo trimestre aponta para um dado de crescimento anualizado de 3,3%, né, que é bem acima desses 2,5% que foi a base ali para a construção do orçamento. Então o mercado ficou animado com essa notícia, é uma notícia bem positiva mesmo, acabou fazendo a bolsa aqui descolar do mercado internacional. E aí, para a próxima, né, o Senado votará a indicação do Galípolo para o BC no dia 8 de outubro, ali entre as eleições, né? Na verdade, a intenção era que isso acontecesse ainda em setembro, mas o prazo foi ficando cada vez mais apertado, então próximo aí das eleições municipais, então acabou batendo ainda, por enquanto, né, esse martelo aí no dia 8 de outubro. Contudo, a gente ainda tem a sabatina no Senado que ainda não tem data. Então, essa data de 8 de outubro, que é uma data que o presidente gostaria que isso acontecesse, talvez não seja a data final, porque ainda antes dessa parte aí da votação, tem a parte da sabatina que ainda precisa ter uma data para que isso aconteça. Galera, quero agradecer todo mundo que ficou comigo, ressaltar o quão importante é o like, então não deixem de dar o like, é muito importante aqui para o nosso conteúdo. E é de graça. Exatamente. E João, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Gabi, obrigado, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.